Bom dia, sejam bem-vindos. Primeiro dia de SetsConf, é um prazer estar aqui ao lado destes ilustres executivos, heavy hitters aqui do mercado brasileiro de Bitcoin e pioneiros nesse novo conceito que nós vamos explorar aqui hoje, né, sobre as Treasury Companies. Bem-vindo, Gui, bem-vindo, Gabriel, obrigado pela presença. Antes da gente começar a falar sobre as Treasury Companies de fato, eu queria que vocês contassem um pouco, e Gui, você pode começar, depois passo a bola para o Gabriel, como que vocês chegaram aqui, né? Pelo que eu entendo, o background de vocês não é Bitcoin, né? Até porque é uma coisa tão nova. Então, eu adoraria conhecer mais dessa transição de carreira. Legal, bacana. Prazer estar aqui, muito bacana falar um pouco com a SatsConf. Então, bom, eu já estou em Bitcoin desde 2016, 2017. Como entusiasta, investidor, acompanhando a indústria. Conheci o Bitcoin pela primeira vez quando eu mudei para os Estados Unidos. Sou brasileiro, cresci aqui em São Paulo minha vida inteira. Mudei para os Estados Unidos para estudar em 2016 e foi ali que eu tive contato com o Bitcoin, fiquei muito interessado na ideia, fui um pouco mais a fundo nesse conceito de um dinheiro descentralizado na internet, mas não entrei de cara na indústria. Saí desse MBA e fui trabalhar na Bridgewater Associates, que é um fundo, um hedge fund norte-americano, fundado pelo Ray Dalio, ficou até bem famoso aqui no Brasil. E foi trabalhando na Bridgewater e estudando bastante sobre o Bitcoin que a minha convicção foi construída, porque o Ray fala muito de macroeconomia, fala dos ciclos de dívida. Estava escrevendo à época, ali em 2018, um livro que ele acabou lançando depois, The Changing World Order, que ele fala bastante de como as moedas nascem e morrem, como os governos se endividam e acabam tendo que desvalorizar a moeda para conseguir navegar as dívidas. E ele acreditava muito que a China seria a nova potência global e que a moeda chinesa seria a reserva de valor do mundo. E eu estava ali estudando todos os fundamentos do Bitcoin, já acompanhando a indústria de perto. Falei, putz, discordo um pouco do Ray. Acho que não iremos continuar com moedas fiduciárias controladas por um grupo pequeno de pessoas que naturalmente acabam morrendo. Existe uma moeda descentralizada, virtual, que ninguém controla. E eu acho que nessa economia digital que vivemos, o Bitcoin vai se estabelecer como a nova reserva de valor do mundo. Então, acabei saindo da Bridgewater, entrei numa empresa do segmento norte-americana chamada Swan Bitcoin, 100% focado em Bitcoin, 100% focado na adoção da moeda. Fiquei 2 anos e meio na Swan e no meio do ano passado saí para abrir a Orange BTC. Bacana. Então, de dentro da Bridgewater nascia um cypherpunk ali, falando, Ray Dalio, te respeito, mas você está equivocado. Foi mais ou menos isso. Está começando a mudar de ideia, né? Exatamente. Gabriel, e você? Eu sei que você também tem um background no exterior e hoje está ali liderando a Melius, né, nessa transformação da empresa. Então, queria escutar de você como que foi essa virada de chave. Perfeito. Obrigado, Felipe, Guilherme. É um prazer estar aqui, pessoal. Pô, eu vim de uma carreira que eu acho que mais tradicional do que isso é impossível. Me formei em administração, fui trabalhar na maior consultoria estratégica do mundo, que é a McKinsey. Depois fui fazer o MBA em Harvard. Então, eu estava trilhando o caminho tradicional do banco de investimento, da consultoria. Mas aí o Melius me picou, né? Eu descobri uma empresa de tecnologia, de inovação, que tinha uma característica com o objetivo, né, destruir os programas de pontos. O nome Melius significa melhor, né? Melhor do que ponto é ganhar dinheiro de volta quando você faz alguma coisa. E aí eu fui para o Melius, ali em 2018, me apaixonei pelo produto, me apaixonei pelas pessoas e fui traçando uma carreira ali. Primeiro comecei como produto, estratégia, novos negócios e fui crescendo e assumi a companhia ano passado como CEO, né? E eu acho que
coincidências à parte, né? Lá em 2012, 2013, a gente tinha um funcionário, não estava no Melius na época, que minerava Bitcoin do escritório. E o Israel virava para Israel é o fundador do Melius, né? Ele virava para ele e falava: cara, o que é isso que você está fazendo aí, bicho? Vai trabalhar, nós temos aqui receita para gerar, cliente para atender. E ele foi começando a evangelizar, né? E começou a evangelizar o Israel, começou a evangelizar o Melius. Então, acho que... E ao longo do tempo a gente foi percebendo que, melhor do que ponto é dinheiro real. Melhor do que real é Bitcoin, né? Então, acho que a trajetória aqui acabou sendo surpreendentemente natural. Hoje a gente é um business que gera caixa. Então, a gente é um business de 45 milhões de clientes. Acabamos de anunciar resultado ontem, geramos 25 milhões de caixa no último trimestre. Eu estou muito focado no business operacional, então eu sou muito focado em fazer o nosso business crescer, gerar mais receita, gerar mais lucro e gerar caixa. E o caixa, no final do dia, é aplicado para comprar Bitcoin. Então, o nosso objetivo aqui, como empresa, é ser uma empresa operacional que gera Bitcoin Yield, que gera cada vez mais resultado para os nossos acionistas. Só que, na finanças tradicional, o que eu vi lá, as métricas sempre eram, né, o earnings per share, quantos reais por ação ou quantos dólares por ação você gerou naquele trimestre. O nosso objetivo é diferente, é gerar o máximo de Bitcoin por ação, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é um prazer estar aqui com vocês. É bom que você tocou nesse assunto, que eu acho que é o cerne da questão, né? Por que existem essas empresas? Se o Bitcoin já é o melhor ativo, se ele já é algo que nunca conseguiu ser criado antes, ele é único, como que essas empresas, como as Treasury Companies, como a Orange, como a Melius, qual que é a proposta de valor delas? Como que elas vão além do Bitcoin? Posso começar aqui? Você me complementa, Guilherme? O nosso principal objetivo é gerar Bitcoin Yield. O que isso significa? Aumentar a quantidade de Bitcoin que cada acionista tem pela quantidade de papéis, né? Esse é o nosso maior objetivo. Então, você está certíssimo, não há nada melhor que Bitcoin. Tem só uma coisa melhor que Bitcoin, mais Bitcoin, né? Então, esse é o nosso objetivo, é gerar mais Bitcoin por ação ao longo do tempo. E aí, nós vamos falar um pouquinho mais ao longo desse painel, a maneira que a gente faz isso, né, como companhia. Mas isso vai desde acessar o mercado de capitais e a gente conseguir, de forma acretiva, né, aumentar o número de Bitcoins por cada papel, por cada ação nossa, e vai até os business operacionais das companhias, gerando caixa, que vão permitir comprar mais Bitcoin e consequentemente, gerar mais Bitcoin por ação, né? Eu acho que esse é um dos grandes objetivos das Treasury Companies, ou o maior objetivo, gerar Bitcoin Yield, mas existem outras vantagens, né? Então, existe um perfil de investidores, vários fundos, pension funds, e até fundos aqui locais, por exemplo, que não podem investir diretamente no Bitcoin, por uma questão de governança corporativa, por uma questão de LPs, né, os investidores daqueles fundos. E aí acaba que uma ação pública, como a Orange, como o Melius, permite a esses investidores ter uma exposição indireta ao Bitcoin. Então, tem um valor adicional aqui de permitir o acesso ao Bitcoin de uma forma diferente para investidores que não podem comprar diretamente o Bitcoin, além, obviamente, do principal objetivo para todo mundo, que é mais Bitcoin a cada unidade de ação, a cada real que você comprar. Exato. Para completar um pouco aqui, acho que todo mundo que está aqui nesse evento hoje é um Bitcoiner, já tem exposição ao Bitcoin, está querendo aprender um pouco mais sobre o ativo. Acho que eu falo para todos, é fundamental ter exposição ao Bitcoin, idealmente em custódia própria, cold storage, que é uma forma de você proteger não só o fruto do seu trabalho, como as próximas gerações. E as empresas é o fluxo natural da próxima evolução. Então, quando você pensa, e não foi nem nós que estamos falando isso, Ralph Finney lá atrás, no começo do Bitcoin, já falava que iriam surgir os bancos do futuro com o Bitcoin em seus balanços e oferecendo serviços e soluções para o mercado. E o que a gente está vendo agora, depois de basicamente 17 anos de história, é essa evolução do Bitcoin. Está começando a ficar um pouco mais institucionalizado, ainda é muito no começo dessa jornada, mas estamos dando esse próximo passo. Acho que a maioria aqui deve conhecer o Michael Saylor, foi quem criou esse modelo nos Estados Unidos, mas é um pouco o que o Gabriel falou, essas companhias têm como principal objetivo, ao longo do tempo, aumentar a exposição do investidor ao Bitcoin. E como que elas fazem isso? De maneira muito simples, é convertendo moeda fraca, dólar, real, em moeda forte, que é o Bitcoin.
E você faz isso de várias maneiras, pode converter caixa e pode também usar o mercado de capitais. O que essas empresas conseguem fazer com um balanço forte é emitir, por exemplo, dívida. Você emite dívida, recapitaliza a companhia e compra Bitcoin. E aí que está um pouco a parte mais interessante desse mercado. Infelizmente, como o sistema financeiro atual funciona, companhias, ou aqueles que estão muito perto dos emissores, quem estão lá no topo, ou seja, quem controla a economia global é o Fed, quem está mais perto do Fed são os bancos norte-americanos, e assim vai. E como companhia, você consegue ter acesso a oportunidades de dívida que pessoas comuns não conseguem. Por exemplo, o Saylor já fez lá nos Estados Unidos uma série de emissões de diversos tipos de dívidas e ações preferenciais para capitalizar a strategy e comprar Bitcoin. A Orange BTC fez algo parecido aqui no Brasil. A gente emitiu a primeira dívida de 5 anos, sem juros, para comprar Bitcoin. Uma pessoa comum, eu, Guilherme, na pessoa física, adoraria que alguém me desse um crédito aí de 5 anos, sem juros, você compra Bitcoin hoje, você paga lá na frente. Mas não consegui. Agora, como companhia, você consegue fazer esse movimento. Então, as empresas listadas dentro do mercado de capitais, tal qual a Melius, a Orange, a Strategy lá nos Estados Unidos, ela tem acesso a uma diversidade de opções que pessoas comuns normalmente não conseguem, e com isso se capitalizam, compram Bitcoin e geram retorno para o investidor na forma de aumentar o montante de Bitcoin por ação. Então, é um pouco desse novo movimento de você lançar títulos de capital com backing, né, lastreados no Bitcoin. E como que isso se traduz para o mercado brasileiro? Porque, né, quando você fala dívida, o brasileiro já dá uma, né, calma aí, tal, dívida é ruim e tudo mais, mas como você bem falou, o sistema financeiro inteiro é baseado em crédito. Então, e hoje a gente tem um ecossistema brasileiro de juros muito altos. Como que vocês veem essa diferença de os Estados Unidos com juros a 4 e pouco, o Japão praticamente 0 e o Brasil com juro 15? Quais são os riscos, mas também as oportunidades de um mercado tão diferente do mundo que oferece para vocês? Eu acho que fica claro o poder do Bitcoin, né? Uma empresa com lastro no melhor ativo do mundo consegue emitir dívida, ou seja, se capitalizar, tomar aí um crédito mais barato do que alguns governos. Você pensa o seguinte: o governo brasileiro, para pegar o seu capital emprestado, ou seja, ele precisa se financiar, ele te oferece 15% ao ano. A Orange BTC, como uma empresa nacional, consegue tomar dívida a 0% ao ano. Então, mostra um pouco a diferença dessas novas companhias que estão surgindo, baseado no melhor dinheiro do mundo. E, pelo Bitcoin ser um ativo global, negociado no mundo inteiro e negociado principalmente em dólares, no fundo, essas empresas não estão restritas às suas específicas jurisdições. Elas conseguem emitir esses títulos ao redor do mundo, se capitalizar e continuar nesse movimento de construir os balanços mais fortes dos respectivos países. Então, eu acho que é uma evolução. Eu acho que é muito novo ainda no mundo, especialmente no Brasil, mas daqui a 3, 5, 10 anos, veremos diversas empresas nacionais e internacionais que vão começar a proteger o seu capital no melhor ativo do mundo e vão, algumas delas, usar o mercado de capitais para continuar aumentando o montante de Bitcoin em suas tesourarias. Eu acho que, complementando o Guilherme, a taxa de juros de 15% ela é um reflexo de duas coisas, né? Do risco Brasil e da perda de valor do real ao longo do tempo, né? E ao nos capitalizarmos, ao colocar Bitcoin no balanço, na prática, o que eu estou permitindo ao investidor nacional, uma pessoa física que está no mercado de capitais, uma pessoa que quer comprar uma ação, a ter exposição não só ao Bitcoin, um ativo global, mas como a gente falou, de forma alavancada, de uma forma que você consegue aumentar a sua quantidade de Bitcoin por ação. Então, pensa eu como companhia, que há 5 anos atrás não tínhamos, né, Bitcoin no nosso balanço,
eu levantava capital a 2% ao ano, lá nas épocas áureas, né, 2021, etc. E em menos de um ano, esse capital saiu de 2% ao ano para 12% ao ano. E basta você ver o que aconteceu com o mercado de ações, empresas de tecnologia, de vários outros setores, para entender o que é o risco Brasil, né? Essa variação muito rápida do custo de capital e, consequentemente, do custo de fazer negócio no Brasil. É muito diferente você captar dinheiro a 2% para gerar valor para o seu acionista e você captar dinheiro a 15%, né? Então, o Bitcoin nos permite, ao trazer o Bitcoin no balanço, ter uma reserva de valor de longo prazo, que tem um retorno muito superior a qualquer outro investimento que a gente for fazer no longo prazo, mas, acima de tudo, como o Guilherme falou, ter uma reserva sólida no nosso balanço que vai nos permitir captar dinheiro mais barato e, consequentemente, gerar valor para o acionista no fim do dia, né? E tem maneiras diferentes de fazer isso, né? O Melius está muito focado no nosso business operacional. A gente tem um business que gera caixa, a gente gera receita, triplicamos o nosso lucro líquido, né, de um ano para o outro. Anunciamos o resultado ontem, geramos 25 milhões de caixa. E esse caixa vai ser utilizado para comprar mais Bitcoin. Então, essa é a maneira que o Melius usa para gerar Bitcoin Yield para o acionista. Então, pensa como qualquer companhia no mercado, o Mercado Livre, a Magalu, esses caras, eles geram caixa e eles têm duas formas, né? Eles podem pegar esse dinheiro, distribuir dividendo, eles podem pegar esse dinheiro e investir nos seus novos negócios. Só que tem um problema. Ao fazer isso, eles estão pagando um custo de capital de 15%, porque eles têm que superar o retorno ali que o seu acionista teria ao colocar esse dinheiro parado no CDI, né? Então, ao investir em Bitcoin, com o nosso caixa gerado pela operação, a gente garante que do lado da alocação do nosso investimento, a gente vai ser muito mais eficiente, porque a gente está investindo e apostando, de fato, no valor a longo prazo do Bitcoin. Tem um ponto que você trouxe, Gabriel, que eu acho muito importante e eu acho que começou a ser compreendido nos Estados Unidos através da Strategy, depois de muita batalha do Saylor, de educá-los e tudo mais, e que no Brasil não é algo que se é comentado, que é essa questão de existem vários players institucionais que, seja por demanda de clientes, seja por demanda de acionistas, seja por demanda interna, querem ter acesso, querem ter exposição a esse melhor ativo do mundo, mas simplesmente não podem, né? Então, muitas vezes, uma instituição tradicional ela tem esse mandato que o regimento não deixa ela ter esse acesso. Então, como que essas empresas de tesouraria, no caso do Brasil, as suas empresas, oferecem essa mecânica? E aí também já puxo o gancho que vocês acham que tem um gap de entendimento entre, hoje no Brasil, claro, falando especificamente, o que vocês fazem e o que o mercado percebe e como que esse gap, né, influencia as oportunidades? Com certeza, respondendo primeiro a sua segunda pergunta, né, a gente fez um follow-on agora em abril, junho, para comprar mais Bitcoin. Então, a gente levantou capital e usou isso para aumentar a nossa reserva de Bitcoin, né? E a gente fez roadshow aqui no Brasil, fez roadshow lá fora, e é muito clara a diferença e o nível de entendimento institucional, né? De quem já está lá fora e já conhece o Saylor há 4 anos, desde que ele começou a fazer, e os investidores brasileiros. Eu acho que existe ainda um gap. Eu acho que Orange, Melius, tem feito um trabalho de tentar educar o mercado institucional também, né? Vários conhecem e acreditam no Bitcoin, mas não conheciam as teses do Treasury Company. Foi muito comum quando a gente estava falando com investidores lá em março. Pô, nunca ouvi falar do Saylor, nunca ouvi falar da MicroStrategy. Pô, a empresa que mais valorizou no mundo, né, no ano passado, ou uma das que mais valorizou, e as pessoas não conheciam, né? Então, acho que existe um trabalho de educação, sim, que tem que ser feito no Brasil, principalmente com investidores institucionais. Eu acho que é um passo que as duas empresas estão fazendo nesse último ano. Eu acho que a educação é fundamental nesse segmento, em duas vertentes. No próprio Bitcoin, o fato é que ainda é muito mal compreendido ao redor do mundo, inclusive no Brasil, mas eu acho que tem uma diferença muito gritante entre o mercado norte-americano, por exemplo, e o mercado brasileiro. Lá fora, se você dá uma olhada como é que essa indústria do Bitcoin já está muito mais desenvolvida. Você tem 11 mineradores de Bitcoin listados na bolsa. Você tem o Saylor desde 2020 aí falando para todo mundo como é que é o Bitcoin, como é que funciona. Você tem
os custodiantes e os players de infraestrutura listados, você tem 11 ETFs, inclusive o BlackRock, a maior gestora do mundo, agora falando sobre Bitcoin. Você tem todas as empresas privadas focadas 100% em Bitcoin. No Brasil a gente tem a BIPA, lá nos Estados Unidos você tem quase 6 ou 7 só fazendo isso. Então um mercado que já está muito mais desenvolvido. E quando você tem muita gente falando sobre um assunto, principalmente nesse segmento mais institucional, eventualmente vai desmistificando um pouco a tese e mais gente vai acreditando. Então, o que o Saylor vem fazendo aí há 5 anos é um pouco do trabalho que a Orange está se propondo a fazer aqui no Brasil. Vamos fazer junto com a Melius, vamos fazer junto com a SatisCon, vamos fazer junto com a BIPA. É falar muito de Bitcoin, que pouca gente conhece a fundo. Um dia esse evento aqui vai ter 30 mil pessoas, não vai ter 1.000 pessoas, um dia vai ter 100 mil pessoas. Então ainda tem muito pela frente. E, obviamente, falar um pouco sobre como essas empresas de tesouraria funcionam, que daí eu falo um pouco na sua primeira pergunta. A realidade é que, atualmente, os maiores pools de capital do mundo estão destinados a serem investidos em renda variável ou renda fixa. Não podem ainda investir num ativo como o Bitcoin por diversos motivos. Regulamentação, mandato interno e tudo mais. Então, quando você traz uma empresa listada, auditada, transparente para o mercado de capitais brasileiro ou algum mercado de capitais internacional, você permite que diversos tipos de investidores que de outra forma não teriam acesso a essa indústria consigam fazer uma exposição dentro do mercado do Bitcoin, dentro desse novo segmento. E é um pouco desse movimento que a gente viu lá fora, só para concluir aqui o raciocínio. Não sei se todo mundo sabe, mas seguradoras não podem investir em Bitcoin. E é basicamente 1 ano atrás, a Strategy, essa empresa norte-americana do Michael Saylor, emitiu uma dívida de 5 anos, sem juros, e um dos maiores tomadores desse capital foi a Allianz, a maior seguradora do mundo. Então, dessa forma, a Allianz conseguiu ganhar uma exposição ao Bitcoin através dessa dívida conversível que o Saylor emitiu. Então, mostra um pouco dessa adoção global através do mercado de capitais por meio dessas empresas que têm Bitcoin em suas tesourarias. Além desse gap educacional, né, que está evidente que existe algum gap do sistema financeiro nacional mesmo? Porque, claro, o americano é referência mundial como o mais líquido, o mais maturado, tudo. Existem ainda coisas que faltam ser ou regulamentadas, ou acertadas, ou até lançadas no sistema financeiro brasileiro que permitiriam outras formas de emissão de dívida, as preferenciais na maneira que o Saylor fez. Como que vocês veem esse panorama para o próximo passo das Treasuries no Brasil? Legal. Eu vejo 2 coisas aqui para te responder. Eu acho. Primeiro, do ponto de vista regulatório, né? Por normas contábeis brasileiras, por exemplo, nós como Melius e a Orange, que temos Bitcoin no nosso balanço, a gente não pode reconhecer o ganho do Bitcoin acima do valor que a gente adquiriu o Bitcoin no balanço. Então, se eu adquirir Bitcoin a $100 mil, o Bitcoin pode ir a 200, eu não posso reconhecer aquele ganho como um lucro líquido. Hoje, algo que o Saylor faz lá nos Estados Unidos, que já é reconhecido e que foi uma mudança recente. Aconteceu na virada do ano e que a Strategy conseguiu começar a reconhecer os ganhos. Então, esse é um exemplo, em termos de normas contábeis ou em termos de regulamentação, que certamente nos ajudaria a deixar mais claro para os investidores. O resultado é o mesmo. O Bitcoin está lá, o Bitcoin está no balanço, está valendo $200 mil. Eu não posso anunciar para o mercado que eu tive um lucro de tanto pela essa diferença. Eu posso fazer isso de forma gerencial, mas o meu balanço ainda não vai estar limpo, né? Não vai mostrar esse reflexo. Então, esse é um exemplo de regulamentação. Em termos, saindo um pouco da regra, né, da lei, eu acho que tem uma questão muito forte de liquidez também. Se você for ver o tamanho do mercado de capitais brasileiro, ele é minúsculo. Ele é minúsculo. E um dos motivos é o que a gente falou, 15% de juros. Para você conseguir superar esse retorno de capital como companhia, pensa uma mineradora, pensa qualquer empresa que investe, uma empresa de tecnologia, que talvez tenha um período ali que ela gera prejuízo para gerar lucro no futuro, né? O custo de carregar esse dinheiro ao longo do tempo é muito grande. Você está falando do investidor que tem sem risco, entre aspas, né? Se a gente assumir que a dívida brasileira é sem risco de 15%,
E você, como companhia, tem que gerar, com o risco natural do negócio, de você ter prejuízo, de você não conseguir crescer, de você não conseguir gerar valor para o seu acionista, um retorno muito maior que isso, de 20%, 25%, 30%, e esse é o retorno esperado, né? Lá nos Estados Unidos, o cenário, enfim, tem aumentado, né? A taxa de juros tem crescido, mas até pouco tempo atrás a gente estava falando de juros a 0, juros a 1, juros a 2. Então, o seu retorno requerido de capital ele é menor e, consequentemente, você tem muito mais liquidez no mercado. Porque o mercado sai um pouco da renda fixa, da segurança, entre aspas, e vai para as companhias e para o mercado de capitais, né, e a renda variável. Eu acho que um ponto legal é que, como renda variável, a gente tem hoje no balanço o melhor ativo que existe. Então, se você acredita no Bitcoin, se você acredita que o Bitcoin é reserva de valor, na prática, eu consigo ser o ativo mais seguro que você pode investir como uma companhia pública, porque, de fato, eu estou carregando aquilo e levando de forma exponencial o retorno do Bitcoin no balanço. Acho que é muito bem posto isso. É engraçado, só para continuar esse raciocínio, né? Você consegue receber em renda fixa, assumindo que a dívida pública brasileira é bem segura, 15% ao ano. É engraçado, assim, desculpa, nas aulas de finanças você fala, né? O risk-free do Brasil é investir no governo brasileiro. Não sei se é tão risk-free. Mas o Bitcoin te deu 75% ao ano nos últimos anos. Então, você vê a diferença. É muito mais seguro e muito mais rentável. Eu acho que, de forma geral, é um pouco o que o Gabriel falou, o mercado norte-americano está muito mais evoluído do que o nacional. Um exemplo claro é aquele conceito de ATM. Grande parte do Bitcoin que o Saylor comprou em sua tesouraria, ele fez através desse modelo de ATM, que você emite ações e vende a mercado. Algo parecido não existe no Brasil. As empresas têm que ter ações em tesouraria para conseguir fazer esse movimento. Então, acho que tem uma evolução muito grande ainda a ser feita. É parte de todos aqui presentes ajudar com essa movimentação, né? Ainda falando até no nível maior. O governo norte-americano, que é literalmente a reserva de valor do mundo atual, já está considerando agora, sob a administração do governo Trump, fazer uma reserva estratégica de Bitcoin para o governo. Isso seria fundamental para um país como o Brasil. Se o Brasil fizesse uma movimentação como essa, eu acho que daria uma guinada radical para melhor para o país. Então, acho que tem muita coisa a ser feita, tem muito trabalho pela frente, mas acho que essa é a missão conjunta de todos que estão aqui presentes, é ajudar a falar sobre o Bitcoin, ajudar as pessoas a entenderem que existe um problema estrutural nas economias e nas finanças globais. Todos os países estão super endividados, as moedas fiduciárias perdem valor ao longo do tempo, o Bitcoin é a melhor forma de você guardar sua riqueza, e as empresas do segmento e todos os entusiastas do assunto juntos têm que ajudar a liderar essa revolução global. Vamos falar agora um pouco do outro lado da moeda, né? A gente tem visto, esse ano foi um ano muito de sobe e desce, um mercado, né, que espreme todo mundo, espreme os comprados, espreme os vendidos, falando do Bitcoin especificamente, um mercado que tem andado de lado, apesar dos all-time highs, e por consequência a gente tem visto uma compressão do MNAV, né, que é o múltiplo ao NAV. Muitas empresas chegando a 1, chegando abaixo de 1. E aí, quais são as opções que essas empresas têm, né? O que você pode fazer quando você vê, cara, o meu MNAV está comprimindo, eu estou chegando a 1, estou chegando abaixo de 1, então o MNAV abaixo de 1 significa que a empresa o papel está valendo menos que os bitcoins que tem no balanço. Como que sai dessa, entre aspas, espiral da morte da compressão do MNAV? No nosso caso, a gente é um business operacional, né? Então eu gero caixa. Eu gerei no último trimestre 25 milhões de reais de caixa. A maneira que eu saio do eventual, né, espiral da morte do MNAV é muito simples. Eu tenho caixa, eu consigo comprar ou Bitcoin para gerar mais Bitcoin yield para o acionista, ou comprar minhas próprias ações.
ao gerar caixa no negócio operacional e comprar minhas ações, eu reduzo o denominador dessa conta, né? Então, eu consigo melhorar a minha relação de Bitcoin por ação. Então, essa é a maneira como a gente vê o cenário. Como a gente tem 600 Bitcoin no balanço, e a gente é uma empresa que gera ali 30 milhões de reais, a gente gerou 30 milhões de reais de caixa nesse trimestre, 90 milhões de reais de lucro nos últimos 12 meses. A nossa estratégia é muito simples. Como a gente tem uma reserva, acredita no Bitcoin como uma reserva de valor de longo prazo, e hoje não somos uma empresa com dívida, a variação de curto prazo do Bitcoin não nos afeta tanto. Na prática, é até uma oportunidade, a queda do Bitcoin é uma oportunidade para eu comprar mais Bitcoin, porque o meu caixa em reais acaba valendo mais Bitcoin, né? Então, como empresa operacional, meu objetivo é fazer o business crescer cada vez mais, gerar cada vez mais lucro, esse lucro acima de um caixa mínimo ser 100% reinvestido para gerar Bitcoin yield para o acionista, ou seja, ou comprando Bitcoin ou comprando ação, né? E melhorando essa relação de Bitcoin por ação e, consequentemente, fugindo dessa eventual espiral da morte, né? Então, essa é a nossa estratégia, é o que a gente tem feito. A variação de curto prazo não nos afeta de forma tão significativa, porque a gente está olhando para o Bitcoin como uma reserva de valor de longo prazo, né? Então, não é algo que nos preocupa no curto prazo. Eu acho que esse é um bom ponto. Falar que a gente está em aquele meme que teve há muito tempo, né? Estamos em 100 mil dólares, estamos achando que acabou, como é que pode o Bitcoin... Vivemos para ver isso acontecer, né? O Bitcoin despencou para 100 mil dólares. Exatamente, mas essa é a beleza do movimento, né? A gente está sempre insatisfeito e queremos continuar a ampliar a adoção. Então vamos lá, eu acho que esse é o ponto. Houve uma contração de múltiplos, é real, nos Estados Unidos, ao redor do mundo. Não é a primeira vez que isso acontece. Vamos ser... É sempre bom voltar um pouco para o caso da Strategy. Já tradearam no passado abaixo do valor que eles tinham em Bitcoin em seu balanço, depois tradearam de novo a quase 4 vezes, né, agora voltaram. Então, essas são empresas que naturalmente têm uma certa alavancagem. Você está usando o mercado de capitais para emitir novos títulos, para continuar nesse movimento, e se o sentimento está muito bullish, você vê múltiplos muito altos. Se o sentimento está um pouco menos otimista, você vê uma contração de múltiplos. É natural, não só acontece nesse segmento de tesourarias, a gente viu a mesma coisa com as mineradoras norte-americanas, né? Há 1 ano e meio atrás, todos davam as mineradoras norte-americanas como mortas, o pior investimento que alguém pode fazer, esse business não vai para lugar nenhum, e agora essas companhias estão aí valendo 10, 20 bilhões de dólares, depois de basicamente 18 meses. Então, essa movimentação de sentimento é muito comum no mercado. O que você tem que ser preparado para essas movimentações. Por isso que, falando um pouco agora do nosso exemplo, a gente foi pensado para ser uma empresa do Bitcoin, operando nesse padrão e com a tesouraria. Então, a maioria dos nossos custos são todos atrelados ao Bitcoin. Se o Bitcoin sobe, o custo da companhia fica um pouco mais alto. Se o Bitcoin cai, o custo da companhia fica um pouco mais barato. A gente pensa no padrão Bitcoin. O que o Gabriel falou aqui da opção de você recomprar ações é não só possível e viável, como a gente já fez. Acho que a Melius está com um programa parecido, a própria Orange já usou desse mecanismo. A gente agora, umas 2 semanas atrás, por 2 dias, estávamos com o valor da companhia no mercado aberto um pouco abaixo do valor do Bitcoin. O que você consegue fazer é recomprar ações no mercado, você tira ações de circulação, mantém o mesmo nível de Bitcoin e você gera um aumento do Bitcoin por ação para o acionista. Então, essas empresas têm que ser bem pensadas, têm que ser pensadas não para um ciclo, mas pensadas para as próximas décadas. É o que o Saylor fala e eu acredito. Nós estamos vendo o nascimento de uma nova forma de negócio que devem ser no futuro os futuros bancos centrais, serão os futuros grandes bancos, as futuras grandes instituições financeiras do mundo que são construídas em cima do Bitcoin. Então não é um movimento de semanas, não é um movimento de anos, é um movimento de décadas que eu imagino irá revolucionar as finanças globais, e essas empresas têm que ser sábias, têm que ser prudentes e navegar movimentos de mercado pontuais de forma sábia para que no futuro sejam bem-sucedidas como acredito que serão.
Esse ponto que você trouxe, Gui, eu acho muito importante porque, nas palavras do Saylor, ele chama de crédito digital, né? Então, ele tem lá emitindo, ele está basicamente criando uma curva de juros lastreada pelo Bitcoin para cada tipo de investidor. Como que isso funcionaria no Brasil, né? Essas preferreds, a gente vê o Saylor sendo bem sucedido com as preferreds, uma caminhada ali longa, mas tem sido bem sucedido. A gente vê a Metaplanet, né, no Japão, também indo em busca das preferreds. Como que funcionaria isso no Brasil? Tem como no mercado atual, da maneira atual? E antes de falar se funcionaria no Brasil, uma palhinha aí, 30 segundos, só para explicar o que são essas preferreds, né? E aí a gente parte para como funcionaria no Brasil. Eu posso explicar. Então, o Saylor está muito focado no mercado norte-americano em criar o chamado crédito digital. E o que significa isso? Nem todos os investidores, como a gente acabou de explicar há pouco, estão dispostos a viver com a volatilidade do Bitcoin. O Bitcoin bateu $125 mil há 4 semanas atrás e hoje está em $99 mil. Um ano atrás, aqui na SatsConf, todo mundo estava comemorando o all-time high do Bitcoin, que acho que foi ali em 80 e poucos mil dólares. É um ativo que está saindo do zero e já chegou em 2 trilhões de dólares, chegará em 40 trilhões de dólares, 50 trilhões de dólares. Não é uma linha reta, infelizmente. Seria bom, né? Todo dia o Bitcoin sobe ali 0,5% e você sabe o que vai acontecer. Então, como a volatilidade não é para todo tipo de acionista, mas o retorno é, o que ele tem feito é o seguinte: ele emite uma ação preferencial, que aqui seriam no Brasil as nossas PNs, que te paga um juros anual garantido. A mais famosa que ele fez agora chama Stretch, que paga 10%